questão indígena no Brasil. Estima-se que no descobrimento do Brasil, cerca de 5 milhões de índios habitavam no país. A chegada dos portugueses resultou no extermínio de muitos povos nativos devido aos conflitos armados, doenças trazidas da Europa e o processo de escravização indígena. O início das atividades de colonização no Brasil tornaram a mão de obra indígena nas fazendas e arraiais da região Nordeste e Sudeste, à base da formação da economia. Os avanços da colonização para o interior do país foram mais violentos. Os sertanistas e bandeirantes, que organizavam expedições para localizar jazidas de ouro e pedras preciosas. Milhares de indígenas entraram em conflito com os colonizadores. A demanda de escravos fez surgir um comércio para os bandeirantes paulistas, que organizavam as chamadas bandeiras, expedições para a captura de indígenas para o trabalho escravo. Na década de 1750, a escravidão indígena foi abolida pela coroa portuguesa e começou a estimular o tráfico de escravos africanos. Além de serem escravizados, os indígenas também foram submetidos à catequização entre os séculos XVI e XVIII pelos padres jesuítas vindos de Portugal. E ainda no século XX predominava a visão de que o índio deveria ser civilizado e que, na visão dos portugueses, é de que os indígenas se tornassem não índios, assimilando a cultura ocidental. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que buscava contato com tribos isoladas e promover a coexistência pacífica entre colonizadores e indígenas. Marechal Rondon ficou encarregado de liderar o Instituto e chegou a participar de expedições que percorreram as fronteiras do Brasil, instalando postos telegráficos e buscando contato amigável com as populações que aqui habitavam. Durante a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, o governo promoveu a Marcha para o Oeste, para incorporar o território e a economia da região Centro-Oeste. Nesse período, o trabalho de sertanistas dos irmãos Vilas Boas atraíram e pacificaram os povos isolados que habitavam o Brasil Central. Eles também influenciaram a criação do Parque Indígena do Xingu, em 1961, voltado para a proteção das etnias que ocupavam a região do rio Xingu. Isso foi um marco histórico no Brasil, já que até o momento não havia uma legislação que garantisse os territórios dos índios. Durante a ditadura, após os anos de 1970, houve uma expansão nas atividades produtivas na Amazônia. A construção de estradas como a Transamazônica, hidrelétricas e o desmatamento para a pecuária resultaram na expulsão de comunidades indígenas de suas terras, além de mortes dessa comunidade devido ao contato com doenças. Em 1973, o governo aprovou o Estatuto do Índio. Em 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal, que estabeleceu direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e reconheceu oficialmente direitos de cidadania, respeito à identidade e organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Em 1992, o censo do IBGE incluiu pela primeira vez a categoria indígena como raça.
e os dados revelaram que apenas 0,2% do total da população brasileira se declarava como indígena, totalizando 294 mil pessoas. Segundo os dados mais recentes do IBGE, o censo de 2010, o Brasil tem 890 mil índios, pertencentes a 305 etnias, que se diferem entre si culturalmente por crenças e hábitos. São 274 línguas já catalogadas, o que configura uma das maiores diversidades culturais do mundo. 70% da população indígena está concentrada em 6 estados da região da Amazônia Legal: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Da população atual, 57% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas, mas também existem famílias que moram na zona rural e em cidades, sendo que a maioria vive em situação de pobreza. Hoje, os principais centros de concentração de índios se localizam nas regiões do Amazonas, Nordeste, Centro-Sul e no estado do Mato Grosso do Sul. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, estima que cerca de 40 povos se encontram isolados sem ter tido contato com o branco. Muitas aldeias reivindicam acesso à saúde e educação para melhorar a qualidade de vida de seus povos. Apesar de ter uma língua diferente, assim como os costumes, eles têm que adquirir os conhecimentos e culturas externos, para que eles possam, diante da cultura dominante, estabelecer os seus direitos e suas reivindicações ao país. A demarcação de terras indígenas já gerou vários conflitos. Para haver essa demarcação, a FUNAI deve elaborar estudos de identificação e delimitação que precisam obedecer a critérios técnicos que levem em conta a história da ocupação daquela terra. Depois, o processo deve ser aprovado pela Justiça. O Mato Grosso do Sul é o estado que apresenta os maiores conflitos, deixando dezenas de vítimas dos índios Guarani Kaiowá. A disputa de terra entre fazendeiros e os indígenas e a demora da decisão judicial é um problema, porque até não sair a decisão, não é possível comprovar que a terra é indígena. Historicamente, quanto maior a convivência desses povos com os brancos, maior o risco de perder as tradições. Hoje em dia, a preservação do território e da cultura dos nativos é um dos principais desafios, já que essa área de preservação ambiental são explorados ilegalmente. Qualquer exploração e aproveitamento de recursos hídricos e riquezas minerais só podem ser feitos com autorização do Estado, mas é comum que nessas terras sejam exploradas ilegalmente. Em 2015, a Polícia Federal descobriu esquemas de atividades garimpeiras ilegais na terra indígena Yanomami, em Roraima, que movimentou cerca de R$ 1 bilhão no período de 2 anos. E o caso já tinha sido denunciado pelos indígenas que vivem no local. O avanço do agronegócio também é explorado nessas áreas. Por exemplo, no Parque Xingu, onde no entorno das terras se formou uma fazenda de soja, obras de hidrelétricas, por exemplo, na Amazônia, sendo a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Baixo Xingu, em Altamira, Pará, a segunda maior hidrelétrica do país. A barragem gerou um movimento de oposições entre os povos indígenas que vivem na Câmbia do Xingu, pois eles temem que a hidrelétrica afete os rios e sua sobrevivência. Em 2015, a FUNAI autorizou o IBAMA a conceder licença para a barragem operar.
Outra obra que está planejada no governo da Dilma Rousseff em 2015 era construir 40 barragens do rio Tapajós, no Paraná, que afetaria florestas preservadas e 19 territórios indígenas. Na época, o projeto estava em fase de licenciamento ambiental.